Tem várias teorias de como o ser humano começou a falar. Não é absoluta, tem várias formas de interpretar isso. Como é um tempo muito antigo, já da pré-história, muitas coisas, infelizmente, não tem como a gente recuperar totalmente, mas tem algumas teorias que podem clarear melhor como ocorreu esse processo da nossa fala e da nossa linguagem. E por que tem tantas e em vários países, né? Primeiramente, é uma teoria que é interessante de como o ser humano começou a emitir esse tipo de sons foi a teoria do Darwin. Ele diz que o Darwin é um biólogo da seleção natural das espécies, um biólogo extremamente respeitado no campo da biologia e no campo da história também. E esse biólogo, o Darwin, ele diz que a nossa emissão de sons ela veio inicialmente por meio de imitações de animais. Vários desses sons, inclusive hoje, a gente pode perceber que de fato essa teoria do Darwin ela faz sentido, porque o próprio assobio nosso, o pássaro ele emite um som que às vezes se assemelha com isso. Então alguns sons que a gente emite inicialmente, ele se assemelha e foi imitando, ele surgiu por meio da imitação de outros animais. Essa é a teoria que o Darwin, o biólogo Darwin, ele fala. Ela não é uma teoria absoluta, abre margem para discussão, como todas essas teorias que eu vou falar hoje, mas é uma teoria interessante. Eu sou Fabiano, professor de História. Seja bem-vindo ao meu canal História com Fabiano. Aqui você encontra diversos conteúdos sobre história, uma história de maneira interessante, diferente, abordando diversos temas e usando temas hoje em dia, às vezes até temas polêmicos, para poder usar a história e usar o passado para a gente entender os nossos dias de hoje. Não esqueça de deixar o like aí e sugestões para outros vídeos, comentário, compartilhe com os amigos também. A linguagem nossa, ela se diferencia em diversas regiões, diversos países, que hoje a gente chama país, outra época não era país, era regiões diferentes, e vários fatores interferem no como a gente fala, da maneira que a gente fala, na intensidade que a gente fala, os sotaques. Entre esses fatores está também o clima. Por mais incrível que pareça, o clima ele interfere na forma como a gente fala, na maneira que a gente fala, porque isso interfere também nas pregas vocais, no pulmão. Então esses fatores também biológicos de como um clima interfere na nossa vida, ele interfere diretamente em como a gente projeta essa linguagem no ambiente que a gente está. A linguagem também é um produto social, ele é feito por seres humanos, essa linguagem, em lugares diferentes, em tempos diferentes, ele passa por processo histórico. A linguagem, o inglês hoje não é o inglês de antigamente, como o português de hoje, não é o português de antigamente. Então essa linguagem ela passa por um produto social humano, uma produção humana, de a gente se comunicar entre nós ali e dentro daquela comunidade haver um tipo de comunicação. Uma teoria que é muito interessante também, a teoria da língua mãe. Essa teoria diz que teve uma língua mãe, uma língua que ela deu origem a todas as outras línguas. Essa teoria, ela, apesar de ser muito abrangente, ela tem o seu respaldo também científico. E essa língua mãe seria a língua indo-europeu. E aí ela originou também o latim, do latim surgiram o espanhol, o português, o francês, o italiano, e várias palavras dessa língua mãe, ela teve diversificação no latim, diversificação também nos outros idiomas que vêm subsequentes. Apesar dela ser muito abrangente, eu não sei se dá pra gente cravar uma língua exata, originou todas as outras, mas a gente pode dizer que ela influenciou muito. Se não criou todas as outras, ela influenciou muito na criação de muitos idiomas. Não esqueça de deixar o like, gente, mais uma vez aí para ter mais conteúdo de qualidade, ajudar esse canal a crescer, expandir o conhecimento também histórico para outras pessoas, para outros lugares, que a gente consiga expandir a história aí para todo mundo. O inglês hoje é a língua mais falada, né? E essa língua ele se origina da mistura de diferentes povos que habitavam na Grã-Bretanha, principalmente os anglos
e os saxões, que depois acabou virando uma etnia única, né, anglo-saxões, porque eles se misturaram tanto que viraram uma etnia única, que são os povos germânicos que vivem nessa região da ilha Grã-Bretanha no século V. E aí esse idioma ele teve alguns contatos ali com os antigos celtas que habitavam o local. Depois, com a fragmentação do Império Romano, também teve contato do Império Romano, o contato do Império Romano e depois das línguas advindas dessa queda do Império Romano com o inglês, e aí foi surgindo England, a região onde esses anglos vieram, né? Essa língua, ela se originou o English, né? O inglês hoje. Então, ela tem algumas variações, óbvio, mas ela é a língua que acaba gerando o inglês posteriormente ao passar dos séculos. O outro idioma que é muito falado é o espanhol. Ele também descende do latim, só que ele descende mais do que o inglês, porque o inglês ele vem desses povos que eu mencionei, né? Dos anglos e dos saxões. Os espanhóis já é diretamente do latim mesmo. Com a queda do Império Romano, em 476, acontece um caos ali, uma desorganização política, econômica, e também se interfere na cultura. O espanhol ele é uma variação do latim, ele surge ali na região de Castilha. Inclusive, antes, o idioma que essas pessoas que moravam nessa região falavam era chamado de castelhano. Então, o castelhano ele dá origem ao espanhol, à língua espanhola, e isso acontece na Idade Média, como eu mencionei, após a queda do Império Romano, e vai tendo variações ao longo dos séculos. Vamos mencionar também que ali na Espanha, depois das colonizações que ocorreram nas Américas, esse espanhol é passado para o povo que vivia aqui nas Américas, ali na atual Argentina, atual Bolívia, Chile, Peru. Então essa série de países sofreram o impacto da colonização e esse impacto da colonização também se reflete no idioma. E esse idioma sofreu variação com essa linguagem que já existia entre os nativos, entre os chamados indígenas, e também os negros, que vieram de várias regiões diferentes, várias tribos diferentes, para compor essa população. Então esses escravizados, esses negros que foram escravizados também interferem na forma como o espanhol foi se modificando nas colônias, e a metrópole acaba também sofrendo de uma forma um pouco indireta, mas ao longo do século sofrendo também essa intervenção do idioma. E ao longo do século, gente, todos esses idiomas eles acabam mudando, né? Então vai tendo variações regionais, variações de país para país, isso é comum. Um outro idioma, que é o que a gente fala, também descende do latim, o português. Por volta do ano de 218 a.C., o Império Romano invade a chamada Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, e uma parte ali também da França. E por isso que o português ele descende também desse latim. A queda do Império Romano, como eu já mencionei, esse latim ele sofre variações regionais e vira um latim de início, um latim do povão, um latim vulgar, depois acaba se distanciando de uma forma mais brusca do idioma original, que é o latim, e surge um novo idioma, que é o português. Então o português ele sofre também interferência desses povos germânicos, depois da queda do Império Romano, sofre influência também dos árabes, porque a Península Ibérica ela passou a ser uma região conquistada pelos árabes. Depois das reconquistas ou das cruzadas, essa região ela acabou sendo reconquistada pelos cristãos, mas o árabe acabou chegando, o idioma árabe acabou chegando no português, e algumas palavras nossas interferem e vêm desse idioma árabe, como por exemplo álgebra, aritmética, essas palavras mais relacionadas também à matemática. E aí com a colonização das Américas, como eu já mencionei, os portugueses têm contato com os indígenas aqui no Brasil e em outras regiões que Portugal colonizou, na África. Então o português ele passa por variações dessas regiões específicas. No Brasil especificamente vieram de vários povos de lugares diferentes. O Brasil foi o país que mais comercializou negros.
Falo comércio porque na época não era proibido, viu, gente? Mas se preferir usar o termo tráfico também não tem problema. Então eles pegavam os negros de outras regiões e traziam para cá. E aí tinha variações, várias palavras nossas também vêm do povos africanos, né? Eu falo povos, a gente às vezes generaliza, fala os negros, mas não, vieram vários povos diferentes, de lugares diferentes da África, com sotaques diferentes, com culturas diferentes, e a mesma coisa os indígenas. Assim como os europeus não é um povo único, os indígenas, os africanos, os negros não são também. Então os indígenas também tinham comunicação entre eles aqui, e para falar com os indígenas e com os africanos, o português teve que aprender algumas palavras. E nessa de aprender algumas palavras, o idioma português no Brasil, ele foi sofrendo alterações, por isso que o nosso idioma, ele também é um idioma único. A gente espera que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like aí, compartilhar para seus amigos. Agradeço a audiência de vocês, muito obrigado.